Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei, o canal que não busca trazer a receita do bolo, mas os ingredientes principais para uma carreira de sucesso. Hoje a gente trouxe aqui uma profissional que vai nos contar como ela se tornou médica do trabalho. Doutora Ana Paula Teixeira, muito obrigada pela sua presença. Eu queria saber o que é que você queria ser quando você era bem pequenininha. E até hoje essa profissional com livros e uma carreira maravilhosa. Olá, bem, muito boa tarde. Quero agradecer a você pelo convite e a todo mundo também que vai nos assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, foi uma vez assistindo o teu podcast, achei maravilhoso a forma como você, né, colocou. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a vida é isso, né? É um estado sempre de transformação. Então, de fato, quando eu era pequenininha, que foi a sua pergunta, Sim, a primeira. a primeira, né? Eu sou de Alagoinhas e do interior, próximo aqui de Salvador, mais ou menos 120 quilômetros. E sou a mais velha de duas irmãs, sempre sapeca, vivia no mundo. Minha mãe dizia que quando eu era Paula, eu estava com o Velotrol, 4, 5 anos, já rodando perto da minha casa. E ela, meu Deus, tenho que correr atrás dessa menina. E talvez isso repercute um pouco a minha vida. E quando eu era pequena, ela dizia, e a minha babá, que naquela época tinha isso, eu queria ser professora de matemática. E eu brincava de ensinar e boneca também, mas eu sempre tinha alguma coisa com educação. Eu adorava fazer isso. Eu acho que eu vou ficar de olho em meu filho, porque a outra médica que teve aqui, né? Vou deixar no card para vocês verem aqui no final, doutora Maria das Dores, disse que também queria ser professora quando crescesse, né? E virou médica. Eu acho que quando o pai quer que o menino seja médico, o menino vira professor. Então vai ser o inverso. Então eu vou querer que meu filho seja um bom professor, viu, doutora? Minha mãe é professora, minha filha é professora, apaixonada, está fazendo mestrado em Maria Quitéria, assim, e é professora de escola pública. Minha irmã é professora, e eu não entendo, pelo menos toda a minha linha materna é professora, né, da educação. Mas meu pai é empresário. E aí talvez a gente vai conversar sobre isso. Eu acabei indo para a medicina do trabalho. E, de alguma forma, a medicina também é educação, porque a gente trabalha com prevenção. A boa Sim, medicina é a escuta, é a clínica e ajudar o outro a se transformar. E a educação não é isso? sim. O professor não toca almas, não toca determinadas vulnerabilidades, não ajuda as pessoas a se tornarem melhores? Sim. Eu sou professora. Então, Eu sou professora. E aí, Ana, vou te chamar de Ana, por tá? favor. No ensino médio, você estudava muito? Você começou a estudar quando decidiu fazer medicina? Como é que foi essa relação aí nos 15 aos 17, 18 anos? Então, eu tive a sorte de ter uma família estruturada e meus pais, por não terem isso, né, eles batalharam muito. O que eles tinham como missão era dar educação para nós filhas. E eles fizeram o máximo para nos ofertar da melhor escola e dos melhores livros, dos melhores amigos que a gente pudesse ter. Então, eu me lembro de ter estudado muito e eu cheguei até o terceiro ano sem saber exatamente o que fazer, porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. E aí eu ouvi falar também de medicina e de direito e aquela pressão, né, da sociedade e a matemática. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha que ela hoje está nos Estados Unidos, fez tecnologia da informação e comunicação. E ela era fera em matemática, assim como eu. A lógica sempre é algo muito importante na minha vida. E a gente ficava o dia todo, isso eu lembro assim, ó, super claramente na minha cabeça. A gente passava assim, finais de semana, consumindo os livros de matemática, porque o nosso desafio era desafiar o professor de matemática. A gente queria, né, assim, disputar com ele. Mas era um prazer muito grande fazer isso.
E, ao mesmo tempo, a parte de redação era algo também que eu tinha destaque. Minha mãe era professora de português. Então, eu tinha super facilidade com isso. E, apesar de que de história também eu era péssima. Física, eu tirei nota 2,5. Para mim, isso era um terror. Com 2,5 em física. Gente, assim, física... Enfim, passei. Mas, quando chegou no terceiro ano, eu tive que tomar uma decisão. E o colégio onde eu estudei em Alagoinhas, ele tinha a imagem do colégio que aprovava os alunos. Então, era uma turma que Sim. tinha que bater a meta de aprovação. Um dos donos do colégio perguntou: enfim, você vai fazer o quê no vestibular? E eu falei assim: olha, eu estou na dúvida se eu vou fazer matemática, mas eu estou pensando em fazer medicina. Ele: mas você não é aluna para passar em medicina. Desempenho 2,5 em física. Raspando história. Só matemática e tá. Mas ele disse isso para mim e eu só fui superar isso há pouco tempo atrás, porque isso marca, né? São pessoas que duvidam, são situações que nos desafiam. Ele falou: você não é aluna para passar em medicina. E eu acho que eu contei isso para meus pais, não me lembro. Chegou e aí teve naquela época tinha 2 vestibulares, o primeiro era da Católica e o segundo era da Federal. Por que eles faziam? A Federal não era antes da Católica, da Baiana. Então a gente tinha que tentar na Baiana, pagar, porque se não passasse na Federal, a gente pelo menos... Enfim, aí eu fiz. Aí quando eu fui me inscrever no vestibular da medicina, meu pai e minha mãe estavam ali presentes, né? Aí eu lembro que eu estava querendo marcar enfermagem. Eu falei: acho que eu não vou passar em medicina. Ou eu marco matemática. Eu só decidi no impulso, na hora que a moça estava assim, como você está aqui na minha frente, minha filha, marque o que você quer. Aí eu marquei medicina, segundo lugar. Enfermagem, eu falei assim: a matemática entra nos cálculos da vida. Resumindo, eu passei na Baiana, passei na Federal depois. Naquela época, o resultado, não sei se você Saía lembra, no jornal, rádio. e eu já tô imaginando pegar o jornal e esfregar na cara dele. Eu ia cortar, assim, a parte do jornal, ia na frente da escola. É porque hoje eu sou uma pessoa mais espiritualizada. Mas continue, que eu já tô aqui fervida. Mas foi emoção, foi assim, foi lágrima. A gente ficou, sabe, naquela época a gente ouvia na rádio a lista, fulano, cicrano, né? Assim, era uma expectativa muito grande. Então foi a primeira vez que alguém, enfim, duvidou de fato, porque eu entendo hoje do ponto de vista, né, empresarial, mas foi uma marca muito grande para mim, né? Em vez de dizer, não, estude e tal, então, primeiro, tem que estudar bastante. Né? Assim, o sucesso em qualquer coisa da sua vida é fruto de trabalho, de esforço. As coisas não caem do céu, por mais que a gente seja otimista, mas otimismo sem trabalho, sem dedicação. Minha mãe falava assim: olha, você se trancava num lugarzinho lá, e de fato era final de semana. E não adianta o desespero na véspera do vestibular, achando que você vai decorar tudo que você tinha que ter feito o ano Sim, todo. você trouxe uma bagagem, né, desde pequenininha, que estudou bastante, né? Tinha o dia de festa, mas tinha o dia de estudar, tinha uma rotina, né? Como era essa Exatamente. rotina, mais ou menos, nesse ensino médio, Ana? Então, de fato, eu acordava e passava o dia todo estudando, focada. Não existia, eu ia para um ambiente silencioso, onde ninguém atrapalhava. E isso minha mãe sempre, né, assim, sempre recorda quando fala disso. Então, a importância de um ambiente não barulhento, sem interrupção. Naquela época a gente não tinha o celular. Não tinha os grupos de WhatsApp. Então, hoje, gente, se você está nesse momento, né, de fazer provas, com tantas distrações que nós temos, é muito importante. Se isso é o mais importante na sua vida, se você tem isso como propósito, é preciso eliminar distrações. Tem até aquela regra do tomate. A regra do tomate, a Pomodoro, a técnica do Pomodoro. Como é essa técnica? Então, você foca 20 minutos ou 30 minutos, dedicação total. Aí depois você pausa 5 minutos para você olhar seu WhatsApp, você beber água, ir no banheiro. Fez isso, distraiu, contemplou, olhou o céu, volta novamente, foca mais 30, 40 minutos, mas não é para... Aí você, claro, o seu cérebro vai querer se distrair,
Qual é o seu propósito? Qual é o resultado que você quer? O que é mais importante para você? É um ano de dedicação para você depois colher os frutos. Não adianta você dizer, ah, mas eu sou especial. Não, nem você, nem eu, nem a Juliana, nem ninguém é especial. Todos nós somos iguais, né, nesse sentido. Tem aquelas pessoas que são mais, enfim, tem uma hiperdotação do ponto de vista cognitivo, que só basta, né, o professor falar, já aprendeu. Tem aquelas outras pessoas que são mais visuais, mas isso é exceção. Sim. Nós, cidadãos comuns, precisamos nos dedicar. E tudo que a gente se dedica, de fato, né, o depoimento, né, a outra colega que esteve aqui com você. Doutora Maria das Dores. Olha o esforço, olha a dedicação, o quanto ela tentou, né? Quantas vezes? 9 anos. 9 anos, né? E ela conseguiu. Então, assim, além não foi só um foco, mas foi persistência. E né? hoje, aos 60 anos, esses 9 anos é tão pouco. Ela já está aposentada, já está com mais de 30 anos de carreira. Então imagina, né, que a gente é muito imediatista, principalmente o jovem, né? Acha que só se vive uma vez, então vamos curtir. Sim, Bion, só se vive uma vez, então vamos viver direitinho, né? Com responsabilidade, né? Enfim, você falou dessa técnica, eu também sempre usei, né? 50, só que a minha é 50 minutos. 50 minutos de estudo, foco total, 10 minutos, aí eu ia lavar um prato. Eu ia fazer outra coisa, eu ia, né? Na época também não tinha celular, então a gente dava uma distraída com outras coisas. E é uma técnica realmente muito importante. E aí eu te pedi para trazer um objeto, né? Eu tô vendo esse daqui, Ana. Você pode me contar um pouquinho a história dele, por favor? Então, isso aqui é uma vela colorida, ela está, né, está consumida. E aí até minha filha falou assim, mas você vai levar esse objeto? Eu falei assim, sim. Primeiro porque ele é uma luz, né, toda colorida, porque ela me representa. Segundo porque a medicina, assim, né, e não é só a medicina, tem outras formações, tem psicoterapia, né, é todo um processo, a gente leva a luz para onde a gente for, a partir da nossa própria luz. Ela está consumida porque eu já tenho 50 anos, né? Então, já são alguns anos dentro de organizações, atendendo pacientes em consultório, fazendo telemedicina, como perita. Então, é muita história que já foi contada. E na medida em que se eu estou aqui com você, de fato presente, eu também estou, de alguma forma, espero, né? Também ver a sua luz. E a gente ilumina as nossas sombras dessa forma. Para mim, medicina ou a área de saúde e a área de educação também, ela passa por isso. E recentemente eu estava conversando, eu falei assim, mas por quê, né? Eu acabei fazendo medicina do trabalho, não dividi a pessoa em sistemas. Aos 9 anos eu comecei a trabalhar com meu pai, na empresa dele. Foi a forma que eu tive de me aproximar dele, que trabalhava de domingo a domingo. Então, medicina do trabalho. Minha mãe acabou se tornando terapeuta. Fiz, né? Entrei na área de saúde mental e psicoterapia, acho que também para tentar aproximar, né? O polo feminino e o polo masculino dentro dessa perspectiva. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso saber mais da minha infância. E aí eu fui conversar com minha babá e com minha mãe. O que eu fazia mesmo? O que eu gostava de fazer? Ela, não, você gostava mesmo, era de ser professora. E eu falei assim, meu Deus, depois de tantos anos, né? Morei no Paraná, 10 anos em Curitiba trabalhando. Voltei para a Bahia tem mais ou menos uns 10 anos. Com tanta experiência, com tanta questão, né? Com tanta prática. Eu falei assim, olha, agora está na hora de eu trazer à tona cada vez mais o meu trabalho como educadora. Não só no atendimento, né? Médico, mas na hora que eu escrevo, na hora que eu publico, na hora que eu faço live, na hora que eu faço a mentoria. Então, não sou a professora, né? Não estou me tornando uma professora acadêmica, né? Como, né? Mas de alguma forma
E isso para mim é trazer luz. E é iluminar também, né? O caminho do outro e ser iluminado. E na medida em que eu tô aqui com você, que você, poxa, Ana, eu faço 50 minutos, que massa. Na medida em que as pessoas estão cada vez menos tolerantes a foco e a atenção. Então a gente está trocando, entende? A Sim. sua luz ilumina a minha sombra e assim a gente vai fazendo. Então, para mim, o meu propósito é esse. Isso aqui para a saúde e a minha vida passa por um caminho de transformação através da potência que é a luz na minha vida. Maravilha. E aí, você passou na Baiana e na Federal. Aí você escolheu a Federal. Federal, né? Mas, como foi? 6 anos? Como foram esses 6 anos? Você continuou morando em Alagoinhas? Veio morar em Salvador? Aí, quando eu passei, eu vim para Salvador e minha mãe pediu para minha avó vir comigo, porque eu era do interior, né? Quantos anos? 18. Já fiz 18 anos e vim para Salvador e a gente, né, na verdade, aí providenciou e tal, um apartamento. E aí minha avó veio morar os 6 primeiros meses com a gente. Como minha mãe diz, ela não podia vir, porque estava com meu pai, empresário e tal, mas foi a forma que ela poderia estar presente nesse momento de transição. Então eu fui morar em Brotas, para quem é de Salvador deve conhecer o Acupe de Brotas, um apartamento muito simples, mas que eu guardo até hoje no meu coração, porque é um apartamento pequeno, super ventilado, amoroso, e tem ele me providenciou uma poesia de Damário da Cruz, que eu não lembro exatamente, mas ela fala assim, todo risco, que fala sobre a questão da gente, o medo de arriscar é que nos faz homens voo perfeito no espaço que criamos. Ninguém decide sobre os passos que evitamos, certeza de que não somos pássaros, mas que voamos. Tristeza de que não vamos por medo dos caminhos. Damário da Cruz. Lindo. E o que eu tô percebendo aqui, né, realmente sua família deu um suporte muito grande, né, nesse momento da escolha da profissão. E te deixou livre para escolher, porque eu acho que se você quisesse escolher matemática, também sua mãe não iria dizer, não, não escolha matemática não, tem que fazer medicina, porque medicina dá dinheiro, né? Então foi realmente uma escolha de coração. Sim, isso é muito importante, porque ao longo da minha trajetória de vida, vários convites à invisibilidade, vários convites desafiando a não posicionamento, a não fazer determinados projetos, porque quem trabalha com medicina do trabalho, o convite essencial é transformar as organizações e ambientes melhores, para que as pessoas não adoeçam, para que as pessoas não sofram. E se você não tiver certeza do que você quer para sua vida, como é que você vai trazer o seu talento à tona? Imagine se eu tivesse feito o que meu pai achava, se eu fizesse o que ele gostaria que no inconsciente dele ele fizesse. Seguir, trabalhar, estar lá com ele até hoje, né? Trabalhar na empresa dele. Ou, de repente, poxa, minha mãe pensasse assim, eu queria que minha filha fosse, né, professora como eu fui. Eu não tivesse seguido o meu caminho, eu estaria infeliz, não estaria realizando e peitando os desafios da vida e olhando para trás, poxa, valeu tudo a pena. Sim. Então é muito importante a gente sustentar os nossos desejos, quando eles são verdadeiros, quando ele vem da alma. E hoje a gente vive numa sociedade que nos influencia, o mercado nos influencia. A gente tem, né, vários influencers que nos influenciam. Pai e mãe, às vezes, cada vez mais está perdendo o seu espaço. Eu não estou falando do pai e mãe que quer que diga assim, olha, você vai fazer, Sim. né, vai fazer tal profissão, não. Até aquele pai que diz assim, filho,
Faça a sua escolha. Eu tô aqui para te apoiar. Aí, às vezes, o filho vai e se perde em escolhas e ouve de outras pessoas, Sim. mas ele não ouve a si mesmo, porque tá tão perdido, O tá pai ficou tão ausente tanto tempo que naquele momento ele não vai escutar o pai, né? Nem a mãe. exatamente. O, enfim, eu tenho visto muitos, eu faço palestras de vez em quando para uma instituição chamada Escolas de Paz do Brasil, que é uma escola, é uma instituição não governamental, que já tem 50 anos de existência, que trabalha com educação para pais, né? E se discute isso, né? O quanto os pais precisam estar presentes afetivamente para serem efetivos, de fato, na educação dos filhos, e o quanto a gente vive, na verdade, hoje em uma sociedade onde o prazer ele é ofertado e é dito como ah, algo mágico, né? A gente não tolera mais a frustração, a gente não tolera mais ficar meia hora focado porque eu tenho que estar bem, né? A felicidade é como se fosse a conquista imediata das coisas, e muito pelo contrário. A gente é feliz de fato com uma dose de frustração. Por isso que o esforço ele é importante. Eu só vou ficar malhado se eu for para academia, se eu for para natação, se eu for fazer uma atividade física que me vá, né, desenvolver, eu vou ter que ter tempo, eu vou ter que ter paciência. Eles entendem isso, né? Ah, no pain, no gain. Então na academia eu vou me esforçar. Ah, na vida é assim, no estudo é assim, né? Tudo tem que ter o esforço, né? A gente tem que plantar para colher, Bion. Não dá para plantar uma coisa e colher outra, né? Exatamente o que você está falando. Tem que ter. Mas a sociedade do consumo, as telas, né? É tudo muito rápido, né? É tudo muito. A satisfação é imediata. Então, a tolerância à frustração tem sido cada vez mais reduzida. E aí a saída é. Você fala tanto de dopamina, né? Dopar, né? Dopar-se para lidar com a frustração, para lidar com os nãos. Então, nas profissões, na minha profissão, lidar com a morte, não consigo lidar com a morte. Mas como não consigo lidar, já que é algo natural? Não consigo lidar com os nãos? Como? Não tenho um projeto? Como eu não vou conseguir lidar com isso? Tenho que saber lidar com essa frustração. Senão eu saio explodindo. Senão eu saio. Então, é um desafio. E você terminou o curso de medicina. E de onde é que surgiu a ideia? Vou fazer medicina do trabalho, porque não é algo convencional, né? Pelo menos não acredito que seja. E onde é que foi a residência? Como é que funciona? Na época, eu saí da faculdade, não sabia exatamente qual a especialidade que eu ia fazer. Aí eu já tinha tido essa experiência trabalhando com meu pai e uma amiga dela falou assim: Olha, Zarina, o nome da minha mãe. Aí surgiu, você já ouviu falar em medicina do trabalho? Minha mãe aí veio, falou pra mim, falou assim: Mas eu não sei nem o que é isso. Aí eu fui procurar saber. Aí eu falei assim: Olha, vou me entender disso. E aí eu gostei, porque eu iria continuar estudando o ser humano, né, a prática médica, mas eu ia estudar as organizações, de que forma o trabalho, a produção em todos os seus aspectos, né, na mineradora, na siderúrgica, no jornal, numa estrutura como essa, na cozinha e tudo mais. Ela produz saúde ou doença e como as relações profissionais, a convivência, o clima, enfim, jornada, os estilos de liderança, isso também influencia a saúde ou não das pessoas. Deixa eu te contar minha história. Eu trabalhei no Polo, né, há alguns anos e na pandemia eu tinha um filho pequeno de 1 ano que ficou sem creche, né? Porque fechou tudo. A gente tava dando banho de álcool no pacote de feijão, né? Lavando cada maçã, cada limão com que boa, botar na geladeira. E aí eu tive que arranjar algumas pessoas para ficar com ele, trabalhando o dia inteiro no Camaçari, em outra cidade, para quem não conhece, porque por incrível que pareça, 20% do nosso público é de Salvador, tá?
Tem gente de São Paulo, de Brasília, muito legal. Estava vendo as estatísticas esses dias. Rio de Janeiro, e aí a babá engravidou. A mina que eu consegui engravidou e não podia ir mais ir todos os dias, só podia ir de segunda a quarta. Aí quinta e sexta eu ficava procurando alguém para tomar conta. E meu marido também, pai do meu filho, ele trabalhou de bombeiro. Ele trabalhava a semana inteira e foi uma época também que pro bombeiro tava, né? Eles estavam bem ocupados. Pense, eu fiquei de março até novembro nessa loucura de conseguir alguém para tomar conta de Lucas. Chegou e o trabalho ficou muito pesado, porque éramos 4 no laboratório quando eu cheguei, depois foi saindo, no momento só tinha eu sozinha. Tinha que fazer hora extra. Enfim, começou a formigar meu braço. Aí eu vinha para casa de ônibus, o braço formigava. Aí começou a formigar a língua. Isso alguns dias, né? Aí passou alguns dias formigando a língua. Aí começou a formigar o olho também. Aí era braço, língua e olho no ônibus voltando para casa. Que o percurso é quase 2 horas. E aí teve um dia que eu falei, hoje eu vou ter um AVC. Vim rezando de lá até em casa. Meu Deus, não me faz ter um AVC, não me faz ter um AVC. Não posso ter um AVC agora. Aí eu cheguei em casa, tomei a decisão. Eu vou sair do meu emprego. Na hora que eu tomei essa decisão, doutora, juro, passou. Eu ainda tive que ficar ainda uns 2 meses ainda lá pra poder, né, procurarem alguém e tal, pra ficar no meu lugar. Mas passaram todos os sintomas. Foi inacreditável. Eu não sei, mas eu acredito que eu tava com um iniciozinho de burnout. Eu fui pesquisar pra ver depois, né, que eu vi o burn é de queimar, né, o out é pra fora. E aí talvez eu estivesse um pouquinho, mas aí eu me livrei daquilo ali logo. Aí o pessoal falando, ai, toma remedinho que passa, ó. Quero viver minha vida inteira tomando remedinho, não, nessa loucura. E assim, hoje, graças a Deus, também tive nessa estrutura, né, de meu esposo que pôde segurar a onda nesse período com o Lucas. Logo depois consegui emprego, né? Depois de um tempo, quando as creches já tinham aberto, as escolas, e me reintroduzi no mercado de trabalho. Né? Mas naquele momento, se eu não tomo aquela decisão, hoje eu não sei se eu estaria aqui, pelo menos não, né? Sem sequelas, né? Do jeito que eu tô. Então, a importância da medicina do trabalho para detectar isso. Então, hoje, como é que a senhora está atuando? Eu vi que a senhora tem livro, a senhora. Eu vi que você tem alguns livros também falando sobre burnout. Pode me falar um pouquinho como é que tá a sua vida hoje? Sim, então, só pegando o gancho, qual é o problema do problema? Pegando a sua fala, né? O seu quadro. Quando a gente toma decisão, o problema do problema desaparece. E Na você hora. tomou decisão. Às vezes a gente fica angustiado, a gente está com um problema e fica com um problema. E eu não pergunto, qual é o problema deste problema? Trouxe à tona, de alguma forma, né? Veio a inspiração, vou tomar a decisão, veio, acabou. E, de fato, eu tenho atuado na pandemia. Eu escrevi um livro com um propósito mais voluntário mesmo, e entreguei todas as edições, né? Como Encontrar Deus na Pandemia, que é um livro mais né, autorreflexivo a respeito do que a gente precisa aprender com essa experiência, e agora nas organizações, dentro desse aspecto mais educativo. Iniciei com o livro sobre burnout para as pessoas, não para as empresas, essa primeira edição, com esse foco da gente se perceber, diagnosticar nos primeiros sintomas, a fim de tomar atitudes como a que você tomou, porque a gente não tem que ter. Ou se eu estou com esses sintomas, para que eles surgem na minha vida? Quais são as transformações que eu preciso fazer? Porque olha, né, eu não conheço toda a sua história em detalhes, mas se você está aqui,
que você está com outro propósito muito maior, atingindo, né, você acabou de falar, 20% são baianos, a gente, né, tá atingindo outros estados, e você tem um apoio né, do teu marido, enfim. Olha que como o universo abre caminhos quando, então, toda doença tem um propósito de cura e de saúde, a gente precisa entender isso. Então, os médicos do trabalho nas organizações têm essa responsabilidade quando ele faz uma escolha assertiva, quando ele entende o seu propósito de luz em si mesmo e de iluminar a vida das outras pessoas para que elas façam a transformação que precisam fazer. E esse é o meu caminho, de continuar publicando, estou aí fazendo, né, planejando com o apoio de mais 2 pessoas a mentoria, de fazer palestras, de conseguir continuar aconselhando e continuar escrevendo. São mais de 25 anos na área, na prática, né? Então tá na hora de colocar para fora. De pegar isso. Aquele sonho de criança de ser professora. Ser professora. Exatamente. E o que é que você diria para uma pessoa que agora está começando jovem, que esteja nos assistindo, que pensa em fazer medicina, né? Não necessariamente medicina do trabalho, mas medicina. O que é que você aconselha? Siga o seu canal, porque existem entrevistas de outros médicos, assim como eu. Sim. Né? Segundo, se pergunte se de fato é isto. Vá, se você tiver oportunidade, passe por hospitais, passe por clínicas e não vá para hospitais top, lindo, livre, né, chiques no último, não. Passe por unidades básicas de saúde, vá para aqueles lugares mais simples. E se veja, se imagine. Eu não estou aqui defendendo, eu não estou falando aqui de ansiedade, né? Não. A gente precisa trazer a imaginação ativa. Você se vê atendendo alguém? A realidade não é Grey's Anatomy. Não, muito longe disso. Porque hoje a medicina muitas vezes é vendida como algo mágico, rápido e altamente lucrativo. Não é assim. Para algumas especialidades, o retorno realmente financeiro é bom, mas é isso o seu propósito para ser como médico? Então, se imagine, vamos pensar, né? Nosso futuro, o futuro desejado. Você quer ser médico. Se imagine na frente de alguém, atendendo, escutando, examinando, solicitando, fazendo isso durante todo um dia. É isso que você quer? Seja na prática clínica, na prática cirúrgica, analisando uma imagem, né? Se você pensa em trabalhar com radiodiagnóstico, ou na medicina do trabalho, independente, né? Ou trabalhando com Médicos Sem Fronteiras, ou indo, né? Fazendo um trabalho mais voluntário, trabalhando com doenças infecto-contagiosas. Enfim, o porquê você quer fazer isso? Para que, na verdade? Para que você quer ser médico? Porque quando a gente quer fazer medicina, a gente muitas vezes quer mudar, quer curar muito o outro, mas qual é a ferida que você também quer cuidar né? Cuidar em si? Se você se vê dessa forma e você se ver bem, não só aqui, mas aqui, você está no caminho certo. Gostou? Curtiu? Segue o canal, segue a doutora também, Ana Paula Teixeira, vou deixar aqui o Instagram dela, o nosso Instagram, segue no TikTok, no Spotify também, no YouTube, se inscreve no canal e comenta aqui quais são as outras profissões que você gostaria de ver aqui no canal do Como Eu Me Tornei. Muito obrigada, doutora, agradeço demais sua participação aqui e que seu jeitinho, sua energia, sua luz possa iluminar muitas pessoas, porque eu percebo que você vê o profissional como uma pessoa, não é uma mão de obra que está ali para ser analisada, mas uma pessoa como um todo que precisa de cuidado, precisa de uma atenção e cada um precisa de algo diferente. E o médico, né, é uma profissão tão linda, está ali para servir, para ajudar, realmente é a base, tá bom? Muito obrigada, tchau gente, tchau doutora, obrigada. Obrigada.